Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui no Ideal Instituto Amaro da Costa para mais uma sessão à volta dos livros, desta vez com o livro da Raquel Vaz Pinto e do Bernardo Pires de Lima, Administração Hillary. Resolvemos desta vez fazer um formato ligeiramente diferente, convidando também a Catarina Carvalho para fazer uma espécie de moderação e de introduzirmos aqui depois um debate mais aceso sobre o tema, que é um tema de facto aceso. Ainda depois de ontem de madrugada as coisas ficaram um pouco mais acesas e estamos todos muito na expectativa daquilo que vai acontecer. O livro da Raquel e do Bernardo traz-nos uma visão, no meu entender, muito original sobre a administração que Hillary Clinton pode eventualmente vir a fazer nos Estados Unidos, e isso a todos nos afeta. Como todos sabemos, hoje em dia somos quase todos potenciais votantes nas eleições americanas. Eu não queria ocupar aqui mais tempo nestas apresentações, passava de imediato a palavra à Catarina. Bem, obrigada pelo convite, primeiro, de todos. Este livro da Raquel e do Bernardo, que são ambos especialistas em política internacional, como sabem, traçam um pouco o retrato do que foi para trás aquilo que Hillary Clinton fez do ponto de vista político e sobretudo do ponto de vista da política internacional para tentar predizer um pouco do que é que poderá ser esta administração Clinton, e acho que essa é a razão da escolha deste título. Mas nós não nos vamos ater muito aqui ao livro, porque há coisas que aconteceram nos últimos dias que se tornaram tão evidentes de discussão, e eu queria começar por perguntar à Raquel o que é a Hillary que vimos ontem e nos debates anteriores, em que é que ela é diferente ou igual àquilo que vocês foram observando quando construíram a personagem deste livro. Bem, antes de mais, eu acho que a Hillary que nós vimos nestes debates é uma Hillary, como nós aliás caracterizamos no livro, é alguém que domina muito bem os dossiês, tem um pensamento coerente e estruturado sobre as questões internacionais e as questões de fundo. O livro trata sobretudo a parte do que nós podemos esperar de uma administração Hillary, e a nossa opção por Hillary e não Clinton é porque nós achamos que ela tem um pensamento próprio e tem características próprias, ou seja, ela é mais Hillary, ou não é apenas Clinton, ela é mais Hillary do que Clinton. Em primeiro lugar, pela sua forma de comunicar. Ela, ao contrário de Bill Clinton e ao contrário do seu antecessor Barack Obama, não é uma comunicadora nata. Acho que isso é absolutamente reconhecido, e acho que aquilo que ela conseguiu fazer nestes 3 debates foi, em primeiro lugar, ser capaz de lidar com os ataques de Donald Trump e não responder, ou seja, manter-se de certa forma defensiva, que eu acho que para ela acaba por ser natural. Eu acho que nesse aspecto ela tem grandes diferenças. Por outro lado, ao longo da sua vida, e ao contrário de Trump, Hillary tem uma vida política longa que se pode perceber e que se pode compreender. Ela foi trabalhando e pensando as questões externas, seja as questões regionais. Portanto, nós olhamos para Hillary Clinton como alguém que vê o Pacífico como o futuro, que é aquilo que caracteriza a presidência Obama, mas ao mesmo tempo que não entende o Pacífico e o Atlântico como uma espécie de escolha soma zero, não é? Ou seja, alguém que foi capaz de compreender que o Pacífico é importante e é o futuro, mas que a Europa continua a ser crucial nessa forma de ver o mundo. Portanto, nesse sentido, eu acho que Hillary e aquilo que ela tentou fazer, mas eu acho que ao mesmo tempo estes debates foram muito condicionados pelo estilo ou pela não resposta de Donald Trump, que eu acho que ontem mais uma vez ficou clara, tirando aqueles primeiros 30 minutos em que ele parecia que era presidenciável, mas depois soltou o verdadeiro Trump que há em si e foi dali para a frente. Eu acho que esses aspectos são aspectos importantes. Ela, aliás, tem sempre taxas elevadas
ou taxas de unlikability, eu não sei como dizer isto em português. Nem sei, porque não é bem, não sei se... Mas quando está no cargo, ela é extremamente popular e nós vimos isso, sobretudo no tempo em que ela foi no seu mandato enquanto Secretária de Estado. Portanto, ela tem essa dualidade. Eu acho que ela é uma mulher, e esse é um aspecto importante, mas é alguém que domina muito bem os dossiês, que tem um pensamento estruturado e coerente, seja sobre o papel das Forças Armadas norte-americanas no mundo, seja sobre o que é que se pode esperar do ponto de vista de ameaças e desafios. Agora, obviamente, não é, como qualquer um de nós, não é a candidata perfeita. Bernardo, o Trump é o par ideal para Hillary brilhar nestes debates? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Não é porque ele encerra uma série de questões que espelham a disfuncionalidade do sistema. Portanto, nunca é positivo que as disfuncionalidades do sistema, as perversidades do sistema, estejam no centro dos debates e levem o debate consigo e não permitam que ela seja uma candidata tão presente e tão afirmativa em propostas de políticas públicas, que é isso que é relevante para os eleitores. É evidente que os debates têm uma métrica, têm uma narrativa muito própria e expõem uma série de características que o dia-a-dia da campanha não tornam evidentes. Quais como? Eu vou explicar algumas delas e eu acho que ela venceu essas características todas, ou seja, ela conseguiu agrupar as boas características que os debates permitem expor e Trump espalhou-se nesse campo. Nesse sentido, é um candidato que favorece esse jogo de espelhos, mas não é um candidato bom para a qualidade do debate, chamamos assim. Quais são essas características? As características que ela precisava de expor nestes debates, e eu acho que ela fez o pleno nos três, são, primeiro, consolidar uma base que já vinha das primárias e que era muito assente, sobretudo nas minorias étnicas. Não é tanto no voto feminino, que era muito desconfiado dela, não é tanto no voto entre os 18 e os 34 anos, que estava muito com Bernie Sanders. Portanto, o grande desafio dela não era propriamente responder às balas do candidato Trump, era cativar e alargar a base eleitoral. E eu acho que ela conseguiu fazer isso. E é evidente que os casos anti-mulheres que a campanha trouxe favoreceram muito esse. Eu acho que há um voto útil. Há um voto útil feminino nela. Não é um voto entusiástico, não é um voto de confiança, é um voto de rejeição contra Trump. Trump, no fundo, é o seu pior adversário. E os três debates provaram que ela consegue explanar em 2 minutos de resposta, que é uma grande dificuldade para um candidato como Trump, conseguir afinar uma resposta sem cair permanentemente nas repetições e nos soundbites em 2 minutos. O candidato Trump tem soundbite para 30 segundos. Não tem uma política pública explicada, com princípio, meio e fim, para 2 minutos. E ela consegue fazer isso. Sei que ela falou mais do que ele até, se calhar. Por exemplo, ontem. Pode ter falado mais no tempo, mas o sumo das respostas é importante. E, sobretudo, é importante num debate que foi crucial, que foi o segundo, onde metade das perguntas vinham da plateia. Portanto, ela podia contornar a característica negativa da frieza e da pouca empatia com o público, com o eleitorado, sobretudo com as mulheres, respondendo diretamente aos olhos. Todos os modelos dos debates, como tu quiseres formatar, favorecem uma candidata do tipo dela, como a Raquel disse, que é estudiosa, que se prepara e que ouve as suas equipas. Trump não ouve ninguém. É um lobo solitário na corrida e no seu próprio establishment. E, portanto, eu acredito até que haja pessoas que estão à volta dele que queiram ou que queriam que ele afinasse um certo tipo de políticas públicas mais ao centro.
E ele até ensaiou Sim. para os afro-americanos, para os latinos, entrando ali até num campo dos indecisos, são à volta de 15% ainda. Mas ele não quer saber dos memorandos que lhe põem à frente, aquilo é muito instintivo. E a outra característica que os debates permitem analisar é o grau de preparação para o cargo. Se o candidato é presidenciável ou não é presidenciável. E aqui acho que ela também ganhou aos pontos. Nós, os indecisos, vá lá, e sobretudo o eleitorado feminino e aqueles que estavam com Bernie Sanders, não acreditavam em determinadas máximas que ela defendeu na campanha e que não iam ao encontro das preocupações dessa faixa etária. Quais são as preocupações dessa faixa etária 18-34? O ambiente, as alterações climáticas, o respeito pelas minorias étnicas e o respeito pela diversidade, a tolerância com a imigração. E depois, evidentemente, o financiamento partidário. E ela foi, podemos dizer que este é meramente tático em debates, mas ela foi ao pormenor e cativou. Pelo menos as sondagens nos estados decisivos mostram que esse eleitorado está agora com ela. Portanto, os debates serviram para presidencializar o perfil de uma candidata e minar um pouco o perfil presidenciável do outro. Depois permitiram que ela expusesse uma série de políticas públicas alargando a base. E o que se notou ontem no Trump é que, ontem nos debates anteriores, é que ele não consegue, por incapacidade própria e porque, eu acho até por opção, não consegue alargar a base. Ele acha que a sua base masculina, branca, rural, salários baixos, que sofreu com a crise na cintura industrial do Midwest e tem à volta de 50 a 65 anos, é suficiente para pelo menos disputar a eleição. Eles chamam-lhes E, só para concluir, disputar a eleição e promover a incerteza sobre a fiabilidade e a justiça dos resultados. Isso é que é um dado novo. Claro. Sim, Claro. claramente. Claro. Não pareceu, de qualquer forma, muito consistente, ou seja, foi mais uma trampice, ou seja, foi mais uma coisa que ele disse de repente, ou foi pensado, aquela botada final. Sim, eu acho que há Foi muitas ensaiado na trampices, vá lá, semana. como tu dirias, mas eu acho que esta é claramente ensaiada. Eu acho que esta tirada, este lançar, como se estivéssemos num país, ou para usar uma expressão forte, na República das Bananas, esta ideia de que nos Estados Unidos as eleições para presidente podem vir a ser rigged, podem vir a ser fraudulentas. Primeiro, é não ter noção nenhuma de que nos Estados Unidos a máquina é estadual e, portanto, implicava ter conspiração em 50 estados, não era só, ou pelo menos nos 11 swing states importantes. Portanto, em primeiro lugar, é logo uma dificuldade logística para a conspiração. E, em segundo lugar, eu acho que esta tem vindo a ser, como o Bernardo estava a dizer, bem preparada, porque é também, de certa forma, uma espécie de tentativa de salvar a face, se quiserem, ou seja, ele vai perder, mas é uma espécie de damage control à Trump, ou seja, e aí também eu acho que há esse elemento interessante, que é, nós vamos perder isto, mas vamos perder porque, obviamente, há aqui uma conspiração do Washington, do establishment, que obviamente Hillary Clinton representa, e que vai conseguir fazer com que a tal justiça do seu eleitorado não venha a ser reconhecida. Eu acho que esse é que é aqui um dado novo nestas campanhas presidenciais. Eu acho que há muito tempo que nós eu acho que, honestamente, não sei, deve ter havido debates duros noutros tempos que nós não vimos porque não havia televisão, não tínhamos acesso a eles, mas de qualquer modo eu acho que o ponto destes debates é que foram muito baixos, este último aliás até bastante repetitivo, mas muito baixo, ou seja, eu acho que nós não... Muito baixo em nível de discussão. A nível de discussão, um bocadinho também aquilo que o Bernardo estava a dizer, que é a incapacidade de ter respostas concretas sobre problemas concretos. Eu acho que houve muitas vezes em que ela tentava dar uma resposta sobre um ponto concreto e era constantemente interrompida, mas ao mesmo tempo há aqui coisas novas. Eu acho que um candidato presidencial dizer que assim que for eleito
vai estabelecer um special prosecutor para julgar a outra candidata, não sei. Portanto, há aqui elementos novos que nós estaríamos à espera, talvez tivéssemos nas Filipinas, que agora está na moda pelas piores razões, mas que nós estaríamos à espera nos Estados Unidos. Questionar a transição pacífica de poder, eu acho que é uma daquelas regras básicas do jogo democrático que nem Al Gore, que até poderia ter mais razões de queixa em relação à Flórida e a sua eleição, não é? Mas que tem um discurso de aceitação da decisão do Supremo que é com um simples de Estado. O grande dado novo destas eleições é o facto de Trump ter ganho as primárias republicanas. Isso é que é o grande dado novo. Tudo aquilo que ele diz, todos os ataques, o nível, a postura dele nos debates, eu que estava à espera muito pior, não é novo tendo em conta a personagem. O que é novo é o Partido Republicano ter sido completamente raptado por culpa própria, por incapacidade própria, por um homem que renega o sistema de que o Partido Republicano é um dos pilares. Tudo isto é paradoxal. E que essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer. A propósito desta última botada dele, o partido está zangado, já hoje houve várias intervenções nesse sentido. O que é que vai acontecer ao Partido Republicano agora? O Partido Republicano está... isto é o epílogo de um Partido Republicano, talvez desde a vitória de George W. Bush em 2000. Que é uma vitória, enfim, por uns milhares de votos, num determinado Estado. Provavelmente muito por culpa de um terceiro candidato na altura. E acho que nós falhámos aqui em Portugal e em todas as análises pelo mundo fora sobre a relevância do terceiro candidato nestas eleições. Tem 7%, que é uma coisa nunca vista. Aliás, no estado do Utah, há um terceiro candidato que não é o Gary Johnson, que é um ex-operacional da CIA, o Ewan McCullin, que está à frente nas sondagens. Provavelmente vai ganhar o estado do Utah, que é um estado red state, é um estado republicano. São 6 votos no colégio eleitoral, não é pouco representativo, mas de qualquer das maneiras não é nem um terceiro candidato Gary Johnson, que está no boletim nos 50 estados e já tinha concorrido em 2012 com 2,5 milhões de votos conquistados, que é metade da diferença que Obama teve para Mitt Romney, não é pouca coisa. 7%, tendo em conta os resultados de 2012, é o equivalente a 8, 9 milhões de votos. 8, 9 milhões de votos decidem esta eleição. E aquilo que nós estamos a perceber é que o discurso libertário, que é um discurso sensível ao Partido Republicano, muito do descontentamento das bases libertárias sobre o peso do Estado Federal, etc., não está a ir para a Clinton. Ela é uma promotora do Estado presente, digamos assim, do Estado à europeia, que o Obama, a meu ver bem, encetou nos Estados Unidos. E, portanto, o que nós podemos estar a assistir é uma rejeição desses libertários do Partido Republicano para um voto num terceiro candidato, ou até para a abstenção. Portanto, essa análise sobre o terceiro candidato é uma análise muito interessante e que ninguém está a fazer. A tua pergunta era sobre o que é que vai acontecer ao Partido Republicano. Eu espero que isto seja uma vacina e que tenha batido tão baixo que obrigue a um reagrupar do discurso, mas também vai depender do resultado das eleições para o Congresso, que é outro debate que ninguém está a fazer. Sim. Eu ia dizer isso mesmo, depende disso. O presidente norte-americano também faz e pode fazer aquilo que o Congresso permitir. Eu tenho a minha opinião é que o Congresso é o órgão mais importante do sistema político americano. É a minha opinião. Sim. Há muita gente, nomeadamente na Europa, que põe os ovos todos na galinha da Casa Branca. Eu não faço isso e acho que os mandatos do Barack Obama provaram as dificuldades, não é só em lidar com um Congresso com 2 maiorias republicanas, às vezes até é difícil lidar com 2 maiorias do próprio partido. E foi assim que ele começou. Entre 2008 e 2010 a Câmara era democrata e isso não foi propriamente uma grande ajuda. Nem sempre as coisas são fáceis só porque até agora os democratas têm 57 a 77% de hipóteses de ganhar o Senado, com o que está em jogo, claro, com os lugares que estão em jogo. Sim, o Senado está em aberto, a Câmara acho que está encerrada. Não, sim, claro. Obviamente temos o Arizona, a Flórida e o Nevada, por exemplo, que são estados que já viraram para
democratas, por enquanto, e cujos Isso na corrida para o Senado ou na exato, corrida na corrida para o presidencial? Senado. Na corrida para o Senado, e cujos senadores estão muito à frente E na corrida presidencial também. O Nevada está ataque a ataque, o Arizona, ela pode ganhar no Arizona. É isso que eu estou a dizer, que é exato. E o muito Texas- demonstrativo, e o Texas tem começa a uma ser margem claro. reduzida. Não, o que eu estava a dizer para era o- exatamente o contrário, é que os senadores desses estados estão acima do Trump, ou seja, é mais provável que ganhe. O John McCain tem uma diferença de 2 dígitos em relação ao seu concorrente democrata. Ou seja, há a hipótese de facto do Senado vir a ser perdido para os republicanos também por causa do Trump. Mais uma razão Isso para o não partido significa ficar que zangado. duas maiorias não significa que uma presidência democrata tenha a vida facilitada. Pode ter, por tem exemplo, sinais para no o caso, partido, por não é? exemplo, num caso que é muito importante, que é a nomeação para o Supremo, em que o Senado é chamado a intervir, como em qualquer Claro. nomeação, embaixadores, etc., isso dá-lhe uma vantagem dela nomear um liberal, como se espera, pelo menos eu espero, que isso seja validado por um Senado de maioria democrata. Mas dentro dos democratas há muitas sensibilidades e dentro dos republicanos mais sensibilidades há. Esta disseminação de fações Certo. que não se suportam é muito intensa. Não se suportam, não se... Não dialogam, Ok. são antagónicas. Certo. Há uma grande animosidade no Partido Republicano, mas também no Partido Democrata. As primárias mostraram Claro, isso. exatamente. Ódios de estimação. Exatamente. Só faltava a Convenção Democrata teve manifestações de repúdio e ódio à Sra. Clinton. Só faltava dizer prendam-na, como é as recepções que a base do Trump tem quando o avião da Clinton chega à cidade Claro, dos mas a debates. questão é esta, os Estados Unidos e o sistema precisa de um partido republicano Claro que precisa. forte. Claro que Precisa, mas também pode estar aqui em aberto que é evidente que eu não acho que haja margem para a formação de uma dissidência do Partido Republicano. Mas é preciso tirar uma ilação, e acho que eles estão a fazer, embora as personalidades que estão a fazer esse debate não sejam aquelas que são herdeiras de um republicanismo clássico. São pessoas que desconfiam em demasia do poder de Washington e, portanto, têm uma ligação. Não é ao Tea Party porque já abandonaram essa ala, mas ainda não fizeram a sua transformação de discurso para um lado mais institucional, como é o caso do Paul Ryan, que andou aqui também às apalpadelas, se apoiava o Trump, depois descolou. Todos eles andaram aqui a perceber se valia a pena apostar neste cavalo. E isso também tem um preço. O não ser afirmativo desde o início tem um preço, tem um custo. E, portanto, esse sentido titubeante do partido é um tiro no pé. E o partido não criou figuras. Esse é que é o problema do Partido Republicano, é que as figuras que foram criadas, a maior parte delas vem de setores que há 5 ou 6 anos podiam votar em Trump. O Marco Rubio, que é hoje em dia uma esperança do partido, foi apoiado pelo Tea Party da Flórida, mesmo que seja um delfim do Jeb Bush. Mas o seu início é um início que foi na moda do anti-establishment, do populismo, do ódio a Washington, da dúvida sobre quem é que é este Hussein que nós temos na Casa Branca. O Hussein é o nome do meio do Barack Obama. E, portanto, todos eles estão a perceber que isso pode dar vitórias nas intercalares de 2 em 2 anos, mas não faz um perfil presidencial. Essa é que é a grande lição. Mas acho eu que não há candidatos, pelo menos formados nas convenções. Por exemplo, Barack Obama foi formado numa convenção em Boston em 2004, não é? Foi um dos keynote speakers de uma determinada noite e depois foi para ali fora. Mas o Partido Democrata também não tem muita gente. Sim, Um parece perfil quase uma presidencial, dinastia. mas, apesar de tudo, tem a hipótese de ficar 8 anos na Casa Branca. E 8 anos na Casa Branca, a juntar aos 8 anos do Obama, são 16 anos, que é a segunda maior travessia no deserto da história do Partido Republicano. E as travessias no deserto do Partido Republicano têm também um custo, como em qualquer partido. E não vale a pena ganhar eleições de 2 em 2 anos para o Congresso, porque isso tem uma limitação.
Tem uma conotação prática, quer dizer, o Congresso é muito importante, mas eleger o Presidente continua a ser um marco no partido. No vosso livro está escrito que a Hillary é o efeito da ascensão do liberalismo cultural renascido em 2008 com Obama, aquilo que o Bernardo estava a falar mesmo agora, e o Trump é efeito de quê? Sim, essa parte esta ideia do tal liberalismo cultural é no fundo, e isso é uma inversão também interessante ao longo da história, o Partido Democrata é hoje o partido mais progressista, ou o partido que nós aqui diríamos as causas mais fraturantes, se quiseres, não é? E por isso é que é tão importante, quer para um partido, quer para o outro, esta administração, porque vai ter a hipótese de pôr juízes no Supremo Tribunal, que é uma posição vitalícia e, portanto, com isso reequilibrar ou não um Supremo Tribunal que tem o poder, entre outros, obviamente, de interpretar a Constituição norte-americana. Portanto, fazer isto é, de facto, do ponto de vista daquilo que o Bernardo estava a falar, o tal impacto, aquele efeito sistémico a médio e longo prazo, isto é brutal. Há aqui uma corrida que é extremamente importante. Mas eu acho que esse é sobretudo o lado de a questão de nós, o Partido Democrata, que já fez história com a eleição de Barack Hussein Obama, por vários aspectos, poder voltar a fazer história fazendo, ou seja, elegendo a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Eu acho que esse é aqui o aspecto que, para o lado democrata, que tem esta agenda mais progressista, mas de certa forma também é interessante e é quase irónico, porque se nós recuássemos 100 anos na história, o Partido Progressista era o Partido Republicano. É o partido que vai apoiar e que vai ser absolutamente importante para a eleição daquela que é a primeira mulher que chega ao Congresso, Jeannette Rankin, que era do Partido Republicano. Portanto, aquela transformação dos anos 50 e 60, em que há aqui quase uma inversão de papéis e que foi, até do ponto de vista eleitoral e demográfico, uma certa salvação do Partido Democrata, eu acho que aí é um fator interessante. O eleitorado de Trump é um eleitorado, para além das características que o Bernardo falou, é um eleitorado zangado, frustrado, é um eleitorado que já viveu tempos melhores, que não se sente representado nesta elite, que se sente excluído, que desde 2000, sobretudo, mas não só, 2008, 2009, passou a viver pior, e que vai deixar, e que tem a perfeita consciência de que os seus filhos vão viver ainda pior. E, portanto, eu acho que há aqui uma insatisfação, uma frustração, uma zanga, não é? As pessoas estão zangadas, estão frustradas ao ponto de olharem para Trump como um candidato presidenciável. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aqui os debates tiveram esse papel importante de filtrar, de fazer, de pensar seriamente sobre o que é que estamos aqui a fazer. Eu acho que tornaram o perfil de Trump absolutamente não presidenciável. Eu acho que vai continuar a ter esse apoio dessa facção e por isso é que também ao mesmo tempo é um bocado perigoso este discurso de não vamos aceitar, ou não sei se aceito, não é, os resultados das eleições, mas eu acho que fica claro que aqueles indecisos foram capazes de fazer, pelo menos a ponto, como o Bernardo dizia, quer dizer, não é tanto por um entusiasmo, é aquela ideia do voto útil. Eu acho que aí o voto feminino, sobretudo das mulheres com educação universitária em alguns estados, é brutal, isso é extremamente determinante. Acho que há um bom exemplo sobre esse dilema do Partido Republicano, que foi a escolha até orçamental do partido em Jeb Bush, no início das primárias, que é um tiro absolutamente ao lado de qualquer razoabilidade sobre a regeneração da política pelo lado do establishment, não pelo lado do populismo, e num cavalo que não tem qualidades para vencer uma corrida deste género. E o partido deu 100 milhões de entrada à campanha do Jeb Bush, e o Jeb Bush gastou praticamente os 100 milhões a atacar o Marco Rubio. E, portanto, o Trump, que gastou pouco dinheiro nas primárias, porque, aliás, não precisava gastar dinheiro em anúncios, porque as televisões andavam atrás dele, não era ele que andava atrás das televisões, viu esta guerra entre os dois,
que é uma guerra num estado ainda por cima decisivo, como Flórida, e dois supostamente finalistas da corrida, como um caminho aberto. Porque depois a alternativa era o Ted Cruz. O Ted Cruz é mais odiado pelo Partido Republicano do que o Trump. Mais perigoso. Mais perigoso, mais cínico, embora tenha trabalhado, ele foi assessor jurídico do Bush Filho e há muitos setores do Partido Republicano que até achavam que ele era não posso para o Supremo Tribunal. Sim. Mas de qualquer das maneiras, isto eram as alternativas do partido. Portanto, é um partido que, apostando no establishment, oferece-nos Jeb Bush. Apostando numa segunda alternativa, oferece-nos o Marco Rubio, que está ainda a encontrar um perfil nacional. E depois a alternativa que fica é um Ted Cruz. Portanto, o Trump faz o caminho dele, que é um lobo solitário na corrida e continua a ser um lobo solitário na campanha. O meu ponto é dividido em dois. Primeiro, eu não atribuo aos debates a importância que a maior parte está a atribuir. Acho que 20 dias em campanha, como faltam, é muito em campanha. E é muito em campanha em estados onde a diferença está na margem de erro. Como é o caso do Ohio, como é o caso da Carolina do Norte, como é o caso da Flórida, agora talvez menos, mas são estados que vão decidir, como a Pensilvânia também, menos agora, mas, de qualquer das maneiras, não vale a pena encerrar as contas. E talvez seja esse o raciocínio de Trump, estabilizar a base dos debates, portanto, não humilhar, não ter capacidade para fazer vitórias estonteantes. Não tem capacidade. Portanto, era preferível sustentar aquela base e depois ir para o terreno onde ele é bom. Onde é bom nos contactos que não passam na televisão, que nós não vemos aqui. Nós não sabemos o que é que está a acontecer no Ohio. E ela não é boa nisso. Ela não é boa no contacto com as pessoas. Agora, tem uma vantagem. Tem uma máquina que ele não tem, uma máquina partidária, voluntários, propaganda, e tem pessoas séniores a dar a cara por ela que ele não tem. Eu acho que o nome mais importante da campanha dela é a Michelle Obama. Michelle Obama. Já falamos sobre a Michelle. O discurso dela em New Hampshire é uma coisa fantástica. É um pouco assustador, sim, já vamos falar sobre isso. É um pouco assustador que o tipping point seja por uma razão que não é política, mas que é pessoal. Foi o vídeo que fez com que as mulheres tenham virado... Isso é a história dos Estados Unidos. O caráter é muito valorizado do presidente. Os casos, a forma como se pode confiar ou não no presidente em chefe, comandante em chefe. Essas características contam nos indecisos e no voto útil. Eu não confio naquele homem para chegar. É um discurso muito corrente. Eu não confio naquela gente. E, portanto, é facilmente percebido que esse tipo de casos tenha que vir para desmontar as características do caráter, da espinha dorsal, dessas coisas todas. O que acontece é que para as mulheres esta é uma eleição mais importante do que para os homens e isso pode determinar. Claro. Portanto, isso pode determinar... Vai determinar. O eleitorado feminino em 2012, as últimas eleições, era 55% do total. E estiveram esmagadoramente 70% com Obama, tal como as minorias, tal como a classe média alta, liberal das costas. E o cálculo dos candidatos e das máquinas partidárias é muito pragmática. Os candidatos sabem que há estados que não vale a pena ir lá. Não vale a pena fazer campanha, não vale a pena ter um discurso para aquele estado, para os problemas daquele estado, que nunca vai ganhar. E, portanto, ou nunca vai perder. Ou nunca vai perder. E, portanto, esse cálculo da chamada Red Wall e da chamada Blue Wall é um cálculo que é falível, evidentemente, mas que a estatística contribui para a máquina de campanha e as mensagens. No caso democrata, como o colégio é o que interessa aqui, não é o voto popular em si, que é determinante aos votos do colégio. A história do pós-Guerra Fria, desde 92, da primeira eleição Clinton, diz-nos que o Partido Democrata ganha nessas 6 eleições, 18 estados mais DC. Não é um estado, é um distrito. Esses 19. Sempre. Esses 19, mais a Flórida, que caiu 3 vezes para cada lado, dá 271 votos.
É mais um do que o mínimo. Portanto, se eles garantirem essa malha, digamos, das costas, mais a Pensilvânia, o Ohio também é um swing state, mas esses 19, então, que caem sempre para democrata nas últimas 6 eleições, e juntarem a Flórida, ela ganha. Ontem até já havia gente na campanha de antigos conselheiros de Obama, no Twitter, por exemplo, que diziam que ela ia chegar aos 300 e tal. Landslide. Já está numa dinâmica imparável. Eu não acho que seja tanto também diz o assim. mesmo. Os republicanos têm uma dificuldade maior, é que os estados do centro, Tem menos votantes. cada estado, podem ser muito mais estados, por isso é que quando nós olhamos para aqueles mapas que nos apresentam, aquilo é uma mancha encarnada. Sim. Mas eles contam muito pouco. Há ali muitos que contam 6, 7, 2, 3, 4, 5. Basta juntar a Califórnia, que é o estado com mais, tem 59, e Nova Iorque, e nós temos quase 100 votos do colégio. Certo. E, portanto, as contas são feitas um pouco assim, pragmáticas, e depois as mensagens muito direcionadas para os problemas dos 4 ou 5 que vão decidir esta eleição, os 4 ou 5 estados. O Ohio obedece a um discurso de malha industrial, indústria automóvel, etc, etc. A Flórida, outro. Portanto, é essas mensagens que nós aqui não captamos. Os debates transformam Claro. uma série de mensagens em mensagens nacionais, mas depois há locais. O contrário também é verdade, ou seja, quando os republicanos querem conquistar alguma coisa, têm que comer nas malhas, nas franjas disto que o Bernardo está a falar. Não é demograficamente tonto que o discurso do Trump e do Partido Republicano seja tão afunilado para os angry, white, less educated people, porque no fundo há todos os outros, por exemplo, os mais educados, as mulheres, as minorias, que vão ser muito rapidamente a maioria nos Estados Unidos. Eu acho que, claro, é uma Para leitura... continuar nesta questão do Partido Republicano, Eu acho que- isso não pode levar o Partido Republicano a afunilar e, como dizia um investigador até português, a nunca mais ganhar eleições na vida. Sim, eu acho que esse é dos comentários mais interessantes, é o comentário do antigo presidente George W. Bush, que acho que foi em abril, que às tantas diz: eu tenho receio de ter sido o último presidente republicano deste país. E mesmo George W. Bush já é um republicano que levanta algumas questões sobre o que é o mainstream republicano, não é? Porque aí já tínhamos a facção ou a nuance mais neoconservadora e a forma como isso se articulava ou não com o tal mainstream republicano, e depois tivemos o Tea Party, que ainda assim é bem diferente dos neoconservadores. Eu acho que Trump fez aqui, quase que conseguiu adiar aquela tal discussão interna, que eu acho que é desses aspectos mais que nos deve a todos fazer pensar que é o segundo candidato mais votado era Ted Cruz, e Ted Cruz é, ao contrário de Trump, bastante mais estratégico, articulado e com uma agenda que faz... Esse eu acho que é de facto um candidato Mas uma coisa bastante... curiosa, desculpe só interromper, é que talvez já há várias eleições que essa característica não é a característica principal do candidato republicano, nem foi esse o discurso das primárias do vencedor, que é o discurso encostado aos setores religiosos, nomeadamente aos evangélicos. Trump não tem nenhuma ligação a essa gente. Zero. E ganhou com uma certa margem, um certo conforto, não é? Portanto, a demografia, de facto, e a demografia não é só dos Estados Unidos, é a demografia e as prioridades das bases republicanas. Isso é muito importante. Sim, eu acho que a questão da Há latinos que também votam no Partido Republicano. Sim, claro que até, se nós pensarmos bem, não é? A maior parte dos hispânicos são religiosos, católicos ou não, mas são, e teriam tudo mais para votar, a geração cubana, sim, votar no Partido votava. Republicano, que é um só que a partido Flórida já não para são quem só cubanos. esses, exatamente, e tem muito, é toda uma outra camada, mas que nós olharíamos e pensaríamos, bem, do ponto de vista demográfico e do ponto de vista destes grupos, este poderia ser um daqueles grupos que seria mais fácil de trazer para o lado republicano, e do ponto de vista dos valores é o que faz sentido. E houve gente que no Partido Republicano tentou apresentar mudanças nas leis de imigração, tentou dar à imigração um outro destaque. Bobby Jindal, aliás,
tem um documento onde ele diz isso de forma clara. Este é daqueles assuntos e ou nós damos a volta a isto, ou do ponto de vista de médio a longo prazo, a demografia diz-nos que isto vai ser cada vez mais difícil. Portanto, eu acho que, agora, para fazer esta ponte, o Partido Republicano não consegue fazê-la com Donald Trump, não é? Portanto, teria que ir buscar outros candidatos. Esses outros candidatos, como o Bernardo também já destacou, acabam por estar ou ainda em fase de formação ou ainda estão aqui a meio do caminho. Portanto, eu acho que a formação da próxima geração, mas que também do lado democrata também tem as suas questões, não é? Porque nós temos uma candidata que era uma candidata óbvia, o que é espantoso é a luta que Bernie Sanders dá e, portanto, também podemos discutir os tais populismos à esquerda e à direita, pelo menos no conceito americano, mas era uma candidata que era óbvia e que representava o Partido Democrata com a tal possibilidade de fazer história. Mas se nós pensarmos, depois de Hillary Clinton, quem é que nós temos em segunda linha? Eu acho que uma das figuras absolutamente extraordinárias desta campanha toda é, de facto, Michelle Obama. Mas isso também nos levanta outra questão, que é esta ideia que tu falavas no outro dia das dinastias e dos casais políticos e por aí fora. Ou seja, há também aqui um problema, não vai ser a Elizabeth Warren que vai pegar no Partido Democrata, nem por sombras, não é? Portanto, também há aqui do lado democrata uma questão que acaba por ser, de certa forma, adiada, pelo menos 4, se não 8, logo se verá. Isso é outra das grandes discussões, se ela vai conseguir fazer um mandato, se ganhar, claro, nós temos sempre a dizer isto, sim. Se ganhar, se conseguir fazer o primeiro mandato, a goirar coisas. Sim, e se conseguir fazer o segundo, não, mas é uma questão, porque... Tem que fazer render estes 20 dias que faltam. Claro. Não deixa-me de convidar para si. Exatamente, sim, não, é mesmo isso que vai deixar de ser convidado para os sítios. Mas eu acho que também adiámos aqui a questão do lado democrata, mas a questão de fundo da renovação das próximas gerações, que nós, europeus, também sentimos, não são só os norte-americanos a nível de liderança, é uma questão que continua esta questão da Michelle Obama e dos Bushes e dos Clintons e agora dos Obama, dos Kennedys, é verdade, não é tão grave, não é tão evidente, mas sim. Sim. Ou os embora os Roosevelts fossem primos, não era bem, mas ainda assim, outro nome importante. É um bocado difícil de perceber deste lado do Atlântico, não é? Acho que não. Porque é que Michelle Obama, de repente, que nunca teve nada a ver com política, nunca fez nada político na vida, agora aparece como... Por acaso acho que o cargo de primeira-dama é um cargo altamente político nos Estados Unidos. E ela, não é ela que introduz essa... Hillary teve um caráter absolutamente político e interventivo em muitos processos legislativos, nomeadamente em reformas da saúde, porque ela se bateu, e mesmo na política internacional. Quer dizer, o cargo da primeira-dama não é um cargo que se tenha tornado, que tenha passado uma jarra no sistema para um papel político ativo. Já houve jarras. Bastante. Certamente. Mas não é Michelle Obama que dá esse cunho político. Já houve anteriores a ela. Eleanor Roosevelt, por exemplo. De qualquer das maneiras, não acho que ela não acho que ela tenha um perfil de decisora política. Mas Barack Obama também nunca tinha sido testado a esse nível. Talvez ela não tenha, pelo conhecimento interno da Casa Branca e da funcionalidade do sistema e do momento que a América vive, uma ambição de se tornar presidente e voltar a sofrer na pele aquilo que o marido sofreu a dobrar por ser mulher. Não é? Eu não acho que ela seja masoquista a este ponto. Acho que ela é uma mulher muito inteligente, tem provavelmente o dobro da popularidade de Obama nos Estados Unidos e vai fazer nesta eleição um papel que Bill Clinton fez para Obama em 2012. Eu estava lá a viver nessa altura das eleições e vi o que é que Bill Clinton valeu na reta final. Sem voz. Por exemplo, no comício na Virgínia, que era um swing state na altura e continua a ser, embora já mais consolidado no campo democrata. A máquina era muito dispersa democrata porque era preciso que Bill Clinton fosse fazer uma angariação de fundos no Ohio
para o governador, a eleição do governador, por exemplo, e no dia a seguir de manhã tinha que estar a abrir um comício para o senador que estava ali também a precisar da ajuda dele, e à noite ia à Virgínia, com menos 5 graus, rouco, abrir as hostes para o Barack Obama, e percebia-se que ele com 70 anos tinha uma luz, à escala da diferença etária, uma luz superior política a Obama. Não é fácil. Pois não. E, portanto, ele foi absolutamente decisivo para recuperar aquela mística ascensional, apoteótica, económica, sobretudo da segunda década de 90, e que ela agora aqui e ali tem recuperado. Os anos do meu marido, embora ela tenha muita precaução sobre o trazer o marido para a campanha, como é evidente, mas essa mitologia da América dos anos 90, imparável, sem rivais, com superávit orçamental, etc. É importante. Triunfalismo, não é? Triunfalismo. A ideia de triunfalismo. Sim. E eu acho que houve momentos, e mesmo o recrutamento do pessoal político, do top da administração Obama, que revelou muito muita gente que já tinha passado os 8 anos com Bill Clinton. Não é por acaso, quer dizer, era para recuperar essa experiência, em primeiro lugar, e depois que essas pessoas pudessem ajudar à inversão do ciclo económico negativo de 2008-2009. E de certa maneira foi conseguido, porque os resultados económicos e financeiros, com altos e baixos, apesar do pânico bancário, foi mais ou menos balizado. Não é muito. E há muita geração de emprego, mas também há muito emprego precário. E nos Estados, só para concluir, nos Estados onde o dinheiro no bolso ainda não se sente, é onde o Trump tem entrado, sobretudo na malha industrial e suburbana. De qualquer forma, a entrada de Michelle Obama na campanha vai apenas reforçar uma base de apoio que a Hillary já tem, ou não? Mas é muito importante reforçar. Sim, eu acho que por um lado, é muito importante reforçar este discurso que ela faz em New Hampshire, que é um discurso, eu já ouvi 3 vezes e acabo sempre arrepiada, porque ela consegue dar a tal resposta aos comentários ofensivos, portanto, as questões de caráter. Ela dá a resposta e ela consegue ali um equilíbrio perfeito. Ela é emotiva, sem ser, desculpem a palavra, histérica. Ela consegue ser fria o suficiente para dizer que isto é o tipo de comentários que passa tudo, atravessa o Rubicão, é a tal linha vermelha. Portanto, isto nós não podemos fazer de conta que não ouvimos, como o piropo na rua, o comentário aqui. Portanto, ela consegue fazer aquilo, fazendo um equilíbrio muito interessante entre a razão e o coração. Então, ela no fundo faz ali um equilíbrio, que é uma qualidade rara, que eu acho que ela conseguiu fazer. Ao fazer isto, ela está a ajudar este eleitorado feminino, que não era grande entusiasta de Hillary Clinton, mas que por razões da campanha passou a ser, seja voto útil, seja voto menos entusiasta, mas depois podemos discutir isso, mas eu acho que ela passou a ser. E, sobretudo, eu acho que aqui Michelle Obama, com a sua imensa popularidade, a sua forma de estar, a sua figura, a forma como tentou durante estes 8 anos, que são dramáticos, nós não basta olhar para o Obama há 8 anos atrás e para ele agora, os cabelos brancos, meu Deus, uns bocadinhos da Síria, uns bocadinhos daqui, uns bocadinhos dali, mas quer dizer, do ponto de vista físico, ser presidente dos Estados Unidos é preciso ter, tem custos, como fazer a campanha, é preciso ter uma estaleca brutal para fazer uma campanha presidencial norte-americana, que é uma brutalidade do ponto de vista físico. E, portanto, eu acho que aí ela que consegue aquele equilíbrio entre o marido presidente, mas preservar a família, educar as filhas, há ali um equilíbrio que consegue chegar àquelas famílias republicanas que, obviamente, depois de tudo isto, eu acho que dos comentários mais genuínos que ouvimos nas notícias foi muitos republicanos dizerem: eu depois disto, eu não consigo justificar às minhas filhas ou dizer-lhes para votarem em Trump. Não consigo, genuinamente. Portanto, eu acho que ela faz a ponte não só com esse eleitorado feminino, mais instruído, mas também com o lado das famílias. Eu acho que ela tem sido, de facto, uma swing actor nestas eleições e acho que é extremamente interessante que seja assim.
há em toda esta campanha de Trump uma inconsistência, quase uma coisa que não joga a bota com a perdigota, como nós dizemos, que é o Trump é um representante do capitalismo mais brutal, selvagem. Tem um programa de televisão que a base é estás despedido, que não tem qualquer compaixão para com ninguém, muito menos os pobres, que há histórias dele ter explorado pessoas, de ter explorado trabalhadores, não pago a fornecedores, e no entanto a caixa de ressonância dele é os trabalhadores, os desesperados, os que se sentem esquecidos pelo sistema. Isto é uma inconsistência forte nesta campanha. Para nós é, mas para a base dele não é. Porquê? A base dele valorizou desde o início uma característica muito importante nos Estados Unidos, que é alguém que não vive à sombra de Washington, das cumplicidades. Mesmo que ele viva, certeza. Mesmo que ele viva, mas essa base rural da América profunda desdenha o próprio Partido Republicano, o governador local que não acredita no tipo de nomeação que é feita pela máquina de Washington sobre uma personalidade local para o cargo A ou B ou C. Gosta de um homem que mesmo que tenha falido empresas, que tenha posto pessoas na rua, também criou empresas, também criou empregos. Portanto, esta dinâmica americana, do sonho americano, do destrói, constrói, despede, contrata, etc, etc, foi valorizada, ele personificou isso. Não é? Só a parte boa. Não, a parte do sonho americano com a parte má que o sonho também tem, não é? E eu acho que há aqui uma poderá ser até mais sociológica, mas que foi sempre valorizada, que é esse recurso ao ódio pelas escolhas de Washington. Ele não é um escolhido de Washington, não é? Do partido ou para outros cargos, não fez carreira disso, não precisou disso para nada. Faliu casinos, foi buscar aço à China para construir o hotel, despediu. Isso é a América. Isso é a América. Então, se nós pudermos fazer a América grande outra vez, que é um slogan já repetido por outras candidaturas no passado, melhor ainda. Para mim não é surpreendente que ele tenha cavalgado e que tenha tido a base de apoio que tem. O que para mim é surpreendente é que o Partido Republicano não tenha trabalhado alguém que pudesse contrapor a uma personalidade deste tipo, porque esta personalidade não é uma personalidade do Tea Party. O Tea Party é um... O Tea Party é uma... Mas é um efeito, não? Não, é um efeito da incapacidade que o lado tradicional do Partido Republicano, que até tem muitos pontos em comum em muitas políticas públicas com o Partido Democrata, muitos pontos, e o Congresso é um jogo permanente negocial legislativo, mas esse partido deixou-se, mesmo que os congressistas do Tea Party não fossem em grande número, eles marcavam a agenda mediática e legislativa, seja por bloquear, seja por e marcaram a agenda do que se falava. E o partido foi incapaz de colocar essa gente no lugar delas. Porquê? Porque isso dava vitórias em determinados estados e fez recuperar uma Câmara que em 2008 era democrata, 2 câmaras, para 2 câmaras republicanas em 2014. Não é? E portanto, este raciocínio é um raciocínio lógico, que é, se nós estamos a ganhar as eleições intercalares, nós em 2016 vamos ganhar as presidenciais. Só que não é tão simples assim, porque a dinâmica do perfil presidenciável não é a dinâmica de um candidato ao Senado, ou a governador, ou a congressista. São perfis diferentes. E eu acho que isso é que o debate pode mostrar. É essas características nacionais. Nós devemos esquecer que os debates têm uma audiência nacional. Precisam de promover determinadas mensagens nacionais. É evidente que o candidato às vezes diz assim, como me disse a Jennifer do Ohio, embora ela, por exemplo, recorre muito a isso, que é muito importante.
importante, Sim. até para quebrar aquele gelo Sim. que as pessoas sentem em relação a ela. Mas ele não é muito por aí, não vai por aí. Ele diz, há milhões de pessoas que me dizem isto todos os dias na Não, rua. 400 Millions e millions e millions. 400 generais. 400 generais. Exato. O percurso dele. Mas isso não é relevante para a base. Mais uma vez o meu ponto é este. Não, Isso é relevante para não alargar a base, Pois. para as insuficiências do alargamento da base. Mas para sustentar essa base que vem do início com ele não é relevante. Se ele mente, se não mente, se ele Nada ataca é as mulheres, se não relevante ataca as para a mulheres, base, não é relevante. Claro. Não, até a questão de não pagar os impostos. É ótimo, Aproveitando uma argolada ou um loophole, como é que uma lacuna de leis, é genial. Para essa base, é genial. Ou Quem me dera a mim dizer usar esta mensagem, feito esta candidata, se as leis funcionassem neste Estava país, a presa. investigação, não sei o quê, ela estava presa, não tinha sido autorizada a ser candidata. Isso é mel. Não é mel para os Estados liberais, porque não lhe interessa nada. Há um ponto interessante que é, ele está sempre a dizer, não leiam jornais, vão à internet. Não leiam jornais, investiguem por vós. Que é, no fundo, para dar poder às combater, pessoas exatamente, e e é combater, mais uma vez, o establishment Sim, dos sim, grandes, sim, sim. dos Faz grandes todo meios de sentido, comunicação social. faz todo. Últimas perguntas, só para acabarmos, para não prolongarmos o nosso tempo e depois, se calhar, até abrimos aqui à audiência. O que é que o mundo pode esperar de uma administração Hillary? O que é que o mundo pode esperar? Uma presidente que, em primeiro lugar, olhará para o mundo de forma estruturada. Eu acho que nós aí até a própria forma como chamamos os capítulos diz muito do que nós achamos, ou seja, a região da Ásia-Pacífico, embora todas estas fronteiras sejam difíceis de definir, é o futuro, o Médio Oriente é o caos, a Europa é a história, a herança. Portanto, eu acho que ela consegue fazer, não é um jogo de soma zero, portanto, é claro que é preciso estar presente e investir no Pacífico, mas não se pode descurar o Atlântico. E, aliás, uma das coisas que nós trabalhamos muito neste livro é esta ideia de a opção entre o futuro e os melhores aliados, que é obviamente o Atlântico, é uma questão que na política externa americana tem que ser equilibrada. Pelo seu passado, pela sua geração, pela herança do seu marido, inclusive, Hillary tem muito presente esta ideia de que os problemas da Europa são problemas dos Estados Unidos. Nós suspeitamos que vão haver ainda muitos mais problemas europeus em relação aos quais teremos que estar muito atentos e, obviamente, Washington nessa posição. Esse é um primeiro aspecto. Acho que também convém realçar a relação muito confortável que Hillary Clinton tem com este entendimento de que as Forças Armadas norte-americanas são um pilar essencial da credibilidade dos Estados Unidos. E esse acho que é também um fator interessante que também se percebe e se explica pelo facto do seu contexto familiar. Ela é filha de um republicano e ela, aliás, uma das coisas mais interessantes, ela quando é eleita, não é quando chega, quando é eleita para o Senado por Nova Iorque, ela justamente, a comissão que escolhe, onde ela quer trabalhar, é a Comissão das Forças Armadas. E ela consegue estabelecer esta excelente relação, mais uma vez, impressionando a tal military brass, portanto, a hierarquia norte-americana, com o seu conhecimento dos dossiês, das opções táticas, estratégicas e por aí fora. Portanto, esse eu acho que é outro aspecto interessante. Por outro lado, há um aspecto que eu acho que aí, de certa forma, é original, é aquilo que se chama a doutrina Hillary. Ou seja, esta ideia de que países, movimentos, territórios onde os direitos das mulheres sejam violados de forma sistemática e em massa, sobrepõem-se a ameaças, ou seja, estes movimentos são geralmente ameaças à segurança dos Estados Unidos e, em alguns casos, à própria ordem internacional. Concretizando, dando um exemplo muito concreto, porque é que os talibãs e outros movimentos radicais se dão a tanto trabalho de impedir que as miúdas, não é, tenham acesso à escola, ou seja, que tenham acesso à educação ao ponto de tentarem matar uma adolescente com 16 anos, que depois ganha o Prémio Nobel da Paz. Portanto, no fundo, o ponto dela é esta violação em massa e sistemática dos direitos das mulheres não deve ser apenas ser entendida como uma questão interna, ela tem contornos externos.
Eu acho que esse é dos pensamentos de Hillary Clinton mais estruturados, mais interessantes e mais inovadores, que também têm um período de aprendizagem interessante com o seu próprio, a administração Clinton, neste aspecto dela ter sido uma primeira-dama ativa e politicamente ativa. Ela não ficou, como tu dizias, uma jarra na prateleira, nem por sombras. Ela nunca entendeu o seu papel assim, nem quando estava no estado de Arkansas, onde era, eu acho, até mais difícil do ponto de vista político. Portanto, eu acho que ela consegue fazer isso. Durante os anos da administração Clinton, processos de reconciliação e de paz que foram momentos importantes para o seu marido. Vamos falar, por exemplo, da questão da Irlanda do Norte, não é? Onde um dos fatores que ajuda a explicar o sucesso desta transição foi o incorporar as mulheres nestas negociações. No fundo, é incluir metade da população que tem tanto interesse quanto a outra metade em que a paz seja de facto uma realidade concreta. Pequenas coisas, mas que revelam como olhar para a violação em massa e sistemática dos direitos das mulheres apenas como uma questão cultural não tem implicações a nível do que é a segurança nacional dos Estados Unidos. E se for uma administração Trump? Os teus Passas-me piores sempre a bola para o Trump. Os teus piores agoiros. Desculpa, tu é que trouxeste esta pergunta. Olha, a primeira coisa que eu acho que vai acontecer numa administração Trump é um bloqueio constitucional interno. É uma falta de respeito entre as hierarquias militares e o comando político da Casa Branca. É o início, provavelmente, de uma tensão. A tensão existe sempre entre os órgãos de soberania norte-americanos, isso faz parte do jogo, mas nós aqui podemos ter até uma, não direi insubordinação, mas uma recusa em aceitar, nomeadamente na relação militar com a Casa Branca. Depois vamos ver como é que resultam as maiorias do Congresso e como é que essas maiorias também respeitam o presidencialismo absoluto de Trump. Porque o sistema é presidencial, mas o sistema está montado para evitar abusos do presidencialismo. O que ele vai fazer é reescrever a Constituição, mesmo que ele diga, como disse ontem, quando foi perguntado logo no início sobre vocês são por uma interpretação dos pais fundadores, ou seja, ir à origem dos fundamentos da Constituição, ou aceitam que a Constituição deve ser adaptada aos tempos, e ela foi claramente mais no segundo sentido e ele foi para o primeiro. Portanto, nesse sentido, o problema do Trump, além de muitos outros, é que nós, em poucos meses ou poucas semanas, temos as duas versões do mesmo assunto. Até é difícil traçar uma das nossas a nossa exclusão de partes, só havia uma exclusão de partes. Não temos feito um livro sobre a administração Trump. É porque era difícil fazer um livro sobre uma administração. Mais, não é? Sim, tudo bem, mas também foi uma tomada de posição, evidente, mas era difícil porque ele começa uma campanha a dizer, a denegrir a instituição militar, e ontem disse que a instituição militar era a melhor coisa que os Estados Unidos tinham. No entanto, também denegriu um bocadinho, porque ao questionar, não é? Ao questionar o surpresa do ataque a Mossul. Sim. Não, ele tem sempre os dois lados da moeda, não é? Portanto, é muito difícil traçar uma estratégia. Se nós formos, por exemplo, ao site dele, onde ele tem as propostas, há ali coisas que fazem sentido. Por exemplo, acho esta proposta que ele fez a semana passada, do limite dos mandatos, muito boa. Quer dizer, vem tarde, não ter eterno. Os congressistas não podem estar lá a vida toda. Acho bem. Só que isso já não pega. Boas propostas, sensatas, não colam com o candidato. É um problema dele. Ou como vir no final, no último minuto do debate de ontem. Eu vou ser o presidente do Zafra, eu vou ser o presidente... Não é ela. Eu vou ser o presidente, porque está todos os dias há tiros por todo lado. E morreram 500 mil pessoas nos Estados Unidos por armas de fogo nos últimos 10 anos. Que é mais do que em todas as guerras que os Estados Unidos são metidos no mesmo período. Ou mais por ataques terroristas da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico. É um problema nacional, muito grave. Mas essas propostas, mesmo que sejam boas, estão ali à última da hora, já não pega. Não
Agora, depois de ele ter estado a defender o segundo aditamento, o direito ao uso e porte de armas sem qualquer tipo de limite e restrições, porque ele está a falar justamente para essa base de apoio. Logo, ela tudo isso é também, incongruente. ela também entre respeitou a partes. segunda emenda, como a segunda emenda, mas Não pode não respeitar, não é? Quer dizer, num debate público não pode dizer não, eu não respeito a Mas segunda. ela já tinha dito que tem imensas restrições. Não, mas aí eu armas acho militares. que é outra questão. Ela sabe que no plano da segurança interna, no plano da política externa e até num plano moderado sobre a lei das armas, a reforma da lei das armas, ela é a candidata do establishment republicano. Ela sabe isto. Ela sabe que no plano do terrorismo, com todos os erros que ela possa ter cometido no passado, mas ela é a candidata do Partido Republicano nestas matérias. É ela que faz a ponte com a tradição republicana nestas matérias. Achas que ela O está à respeito pelas espera alianças, que etc. lá Sim, no sim. sítio do voto, Sim, sim. na anonimidade do Claro. voto, ainda ganha alguns votos? Claro, Para vai ser ganhar republicano. muitos Claramente, votos. claramente. Não estou a dizer que há uma flutuação de voto brutal e que ela vai vencer porque os republicanos... Não estou a dizer Não, nada sim, disso. claro. Estou a dizer que ela teve momentos em que fala para a base do Bernie Sanders, alterações climáticas, Aborto. o aborto claramente, mas também para as mulheres, o apoio à maternidade, essas coisas todas são questões que estão na primeira ordem das tabelas das sondagens para esses setores do eleitorado. E os debates também servem para falar para esses setores que são identificados pelas máquinas da campanha. Outro problema do Trump, parece essa disfuncionalidade constitucional, é nós termos percebido, e nós ainda não discutimos isso aqui, que houve um tema europeu que manobrou a campanha toda. Foi o tema russo, não é? Esse tema russo é um tema gravíssimo na Europa e foi um tema que assumiu proporções na campanha nunca vistas. Em todo o caso, bastante, com pouquíssimas consequências face ao que aconteceria, por exemplo, há 20 anos ou há 10 anos sequer, ou seja, de ter um candidato a presidente dizer o presidente russo não respeita esta senhora, é uma coisa impensável há uns anos, certo? Sim, ou ela dizer que ele é a marioneta do Putin, Sim. ou o Putin ser acusado por altas instâncias de investigação americana de ser um hacker, não é? Ou ele recorrer, ou como disse ontem o Wikileaks, quer dizer, isto é um candidato que diz isto, já está a ir por todos os caminhos possíveis e imaginários, quer dizer, isto envergonha. Ainda por cima, no caso do Putin, ele mordeu o isco, não é? Porque Ele nunca se safou do bicho, não é? Para já tem cumplicidades de membros do seu staff próximos com empresas públicas russas e teve que fazer cair o diretor de campanha, que tinha sido um consultor do presidente pró-russo na Ucrânia. Portanto, essa relação com a Rússia é uma relação que é um grande ponto de interrogação e que vai definir também os termos desta importância da Europa para a próxima administração, independentemente dela ser de um lado ou do outro. Mas eu acho que há aqui um outro dado que é um dado que é muito sensível à base mais nova que teve com o Bernie Sanders e que é muito sensível a esta base pouco dada ao livre comércio que está com Trump, do lado republicano. O Partido Republicano é o partido do livre comércio, não é o Partido Democrata. O Partido Democrata é o Partido Protecionista, só para simplificar os termos. Não é? E o que nós percebemos é que nem um nem outro estão confortáveis com os termos em que os acordos de livre comércio foram negociados pela administração Obama ou o potencial dos próximos passos no livre comércio internacional. E isso a mim preocupa, porque é evidente que posso congelar as negociações de determinados acordos porque não se está a chegar a um bom porto e é preferível que se pare do que se chegar a um mau acordo, e eu acho que essa é a postura dela. Mas de qualquer das maneiras os acordos de livre comércio são hoje em dia instrumentos de afirmação de uma potência como os Estados Unidos, e foi isso que foi o radial pensamento da administração Obama, é assinar um acordo com o Pacífico, assinar um acordo com a Europa e pôr os Estados Unidos no meio deste rede comercial e de regras laborais, da concorrência, etc, etc. De ser verdadeiramente um pivô entre os dois lados. E ele quis fazer isto no seu mandato e não conseguiu.
Ele pode assinar um acordo com o Pacífico para conter a China, para aumentar as exportações, etc, etc, mas o Congresso tem que validar, como o Parlamento Europeu tem que validar o TTIP, não é? Portanto, mais uma vez, E os não, parlamentos, os parlamentos nacionais agora. os parlamentos, Congresso e Parlamento Europeu são órgãos importantes nestas matérias. Portanto, o Presidente não é o que quer para o cimento. O que nós estamos a assistir aqui é um retrocesso ao proteccionismo. Não é só nesta campanha, é em vários países europeus. A minha tese é que o proteccionismo é a antecâmara do retrocesso democrático. Eu não sou pelo livre comércio arbitrário, todos os livres comércios são fruto de negociações e de acordos que são escritos, portanto têm regras, mas a inversão destes modelos para um nacionalismo, proteccionismo, mais taxas, é pernicioso para a livre circulação de pessoas, de bens, de serviços financeiros, etc., como nós estamos a assistir no exemplo paradigmático da deriva nacionalista do Reino Unido, mais em concreto da Inglaterra. E, portanto, esta vaga, que é uma vaga que tem ali um motor moscovita por trás, não é? Para poder minar todas estas pontes entre países, é um assunto que vai continuar nos debates. E é um assunto que tem diretamente impacto nas economias nacionais, na postura, digamos, liberal dos governos, das governações e dos líderes, uma certa tolerância, seja comercial, seja de fluxos migratórios, fluxos de capitais, etc. E, portanto, retroceder nisso parece-me um caminho perigoso. E esse caminho perigoso é o caminho que Putin quer promover. E o que eu vejo destes lados é que não há alguém a fazer frente. Sim, a senhora Merkel não está a meio caminho, porque vem de relações boas com o Kremlin, bem, não tenho nada contra relações boas com a Rússia. Mas acho que esta Rússia é uma Rússia perigosa. E é preciso pôr esta Rússia no lugar. Até porque há outros mini Putin já aí à solta, não é? Na Europa. E nesse sentido não vejo que haja grandes figuras, nem na Europa, nem acho que a Sra. Clinton vai ser essa figura para travar esse tipo. Se nós basta ver este dado para percebermos o nível de agressividade externa que vem aí russo. A economia espanhola, em PIB bruto, é superior hoje, dados do FMI, à russa. Portanto, já nem vale a pena falar em BRICS. A Rússia não é uma potência ascendente. Dos BRICS, o único dado que interessa é a relação China-Índia, na minha perspectiva. E o motor dos BRICS na última década foi a China, evidentemente. O Brasil é um caso com um grande ponto de interrogação, mas é um caso regional. A China é um caso tendencialmente mais global. A Índia, acho que também vai pelo mesmo caminho. A Rússia é uma potência em declínio, demográfica, económica, e a agressividade é uma forma de escamotear os problemas internos, que é, aliás, o que o Sr. Erdogan também está a fazer. E, portanto, mais agressividade russa, ou pelo menos mais agitação em várias plataformas geográficas, significa que tem que haver, de um lado, pelo menos ocidental, alguma coordenação mínima. Isso não se vê. Quer dizer, vê-se nas sanções, mas isso também, politicamente, tem limites. Porque há muitas relações comerciais bilaterais de países europeus com a Rússia que são afetadas pelas próprias sanções que os países europeus aprovam. Isso também pode ser um efeito Trump na própria Hillary, porque ela começou por apoiar o TTIP e depois agora já está mais titubeante. O TTIP nem tem estado muito na conversa. Não tem. Quando ela falou dele, no início, falou bem, não é? Disse que era um acordo dourado. E agora já está, ontem sobretudo, já titubeou e disse não, TTIP, vamos ela parar. disse- Eu acho que Ela ontem é mais disse efeito claramente Sanders que do que é muito Trump. próximo. A mesma São muito coisa, parecidos, não é? Mas ali a esquerda, os dois extremos tocam. O Trump é muito NAFTA. Muito Sim, NAFTA. certo. NAFTA é o pior da história. Sim, Muito direcionado para os Estados claro, que foram afetados. que foram mais afetados. Globais. Mais uma vez, a direção da mensagem Sim. local. Estamos quase